Visões obscuras do underground, hackers e rivet heads. O cyberpunk como subcultura híbrida. Autora, Adriana Amaral, doutoranda em Comunicação Social pela PUC-RS. Resumo. O artigo apresenta a formação híbrida da subcultura cyberpunk, através de duas subculturas juvenis de ordem rebelde e artísticas, hacker e industrial, rivet heads. A apropriação dos elementos estéticos do cyberpunk aparece em ambas, em seus estilos de vida, na atitude, na figura do personagem andarilho, nos diferentes usos da tecnologia, e na fusão homem com a máquina, baseando-nos na estética do cotidiano, e no conceito de subcultura dos estudos culturais ingleses. Essas subculturas apresentam-se como formadoras do cyberpunk a partir do elemento punk em seu conceito, e possuem como vetor a cultura pop e a comunicação, sendo a micromídia a amplificadora de suas ideias, mostrando uma flexibilização entre as distintas identidades, e a alternância de influências entre o mainstream e o underground. O principal elemento em comum entre o punk e o cyberpunk atende pelo curto nome de atitude. É ela que estabelece a ponte entre o punk enquanto um movimento, um estilo de vida, uma subcultura, e o cyberpunk enquanto uma visão de mundo, a atitude punk no cyberpunk. MC Caferi explicita as relações entre o punk e o cyberpunk, comentando que os últimos se apropriaram de aspectos específicos da iconografia, estética e ênfases temáticas punks, e as incorporaram em sua ficção. A resistência cyberpunk é caracterizada pelo intenso niilismo, ou por um realismo cínico que deliberadamente escolhe a alienação como uma resposta significativa ao sistema. O conhecimento adquirido nas ruas, e o uso das tecnologias encontrado pelos distintos grupos que habitam as metrópoles em decadência, aparecem com clareza no discurso e nas narrativas cyberpunks, seja pela linguagem ou pelo estilo. A linguagem que, como afirma Heuser, causa um choque estilístico por se apropriar dos jargões das subculturas dos anos 60 e ao mesmo tempo dos diálogos das novelas de detetives hard-boilers. Gibson afirma que a maior parte da linguagem utilizada pelas personagens dele em Neuromancer, por exemplo, foram extraídas das conversas de ruas dos motoqueiros e dos traficantes de Toronto, a partir de suas experiências na adolescência no final dos anos 60 e início dos 70. Ainda sobre a atitude punk, MC Cafeira observa uma unidade desafiadora ao longo do discurso de diferentes artistas punks, e que também podem ser encontradas nos autores cyberpunks. A contestação, a inconformidade e o questionamento às autoridades aparece com os punks como uma maneira de quebrar as barreiras entre a arte e a vida cotidiana, assim como na tentativa dos autores cyberpunks de furar o constante bloqueio entre o mainstream e o underground literário. Para O'Hara, o punk é o somatório entre uma forma de arte, uma teoria e uma atitude política e pode ser visto basicamente de três formas. A. Como uma tendência juvenil, ele salienta que essa é a visão mais mostrada na mídia. B. Como mudança e rebelião. C. Como voz de oposição. Heuser complementa e desenvolve a equação de O'Hara, dizendo que o punk é a soma entre uma atitude, uma subcultura, um estilo musical e uma moda, colocando como indissociáveis os domínios da política, da estética e da cultura. Para ela, as características comuns entre o punk e o cyberpunk são basicamente três que se interligam. 1. A ênfase na destruição, no barulho e na desconstrução. 2. O sentimento anárquico, na fronteira das tendências antissociais e de extremismo político. 3. A violência estética baseada em fragmentos de arte do próprio corpo humano. A questão do corpo humano aparece no punk como mutilações corporais muitas vezes de caráter sadomasoquista, através de piercings, tatuagens e modificações corporais através de cirurgias e diversos tipos de intervenções. No cyberpunk, os personagens possuem implantes metálicos, cirurgias de modificação corporal, e implantes de memória, utilizando essa fusão da tecnologia com a carne humana. Também alguns dos escritores cyberpunks adotaram um visual próprio, como o uso de óculos escuros e jaquetas de couro pretas. Tais referências nos remetem aos futuristas italianos com suas roupas extravagantes e a apologia à técnica e à velocidade. Ebdige esclarece que o punk exemplifica mais claramente os usos subculturais desses modos arcaicos. Ele também tenta, através da perturbação e da deformação, romper e reorganizar o significado.
Tenha cuidado com os mundos atrás de você. As referências musicais dos escritores cyberpunks e as referências cyberpunks dos músicos. Alguns autores cyberpunks como John Shirley exploram o cenário musical, personagens, estilos, etc., como presença constante em suas obras. Outros como Bruce Sterling e o próprio Gibson utilizam citações e são influenciados por artistas como Velvet Underground, Sex Pistols e outros. M.C. Caffery afirma que um outro detalhe relevante é que muitos desses autores participaram de bandas de rock como Sterling. Bandas como Meat Puppets, banda de Seattle que inspirou os músicos do Nirvana, e Cult Zero de Boston tiveram seus nomes tirados da obra de Gibson. No documentário Cyberpunk, Marianne Trent, Estados Unidos, 1990, Michael Bausch, líder da banda de industrial rock canadense Frontline Assembly, afirma que já estava fazendo experimentos com música eletrônica antes de ler Neuromancer. Entretanto, a leitura fez com que ele percebesse um novo mundo sampleado da imaginação. Uma outra referência à obra de William Gibson pode ser encontrada na canção The Wanderer, o Andarilho, do álbum Europa, de 1993, da banda irlandesa U2. Destaca-se o papel da influência da música, tendo o rock e a música eletrônica, geralmente a de subgênero industrial, como fonte de inspiração dos escritores cyberpunks, e ao mesmo tempo, os músicos, fazendo citações às obras em uma trama de relações entre a cultura pop e a ficção científica, na qual os interstícios apontam para um outro tipo de subjetividade literária, que se espalha e influencia outros meios.